Libertadores! Libertadores! Bem-vindos, família, a mais um vídeo do nosso canal PorcoTube, o canal do nosso porcão no YouTube. Aqui você terá todos os dias notícias atualizadas acerca do nosso verdão dentro e fora de campo. Já se inscreve no canal e deixa o like. É tudo imagem, cara. Isso é televisão, é tudo farsa. Farsa nada, eu, hein? Não? Não. Personagem. Não tem personagem, não. Você é o mesmo fora do ar, eu também e o grafite também. Não vem com essa aí, não. Grafite anda Só por se aí, você mas... tá- só se O você- grafite anda por aí em Miami Vice, assim, nessa estileira? Claro que anda. É. Dali pra mais ainda. Vamos lá. Chega de DR no programa, né? Eduardo Rodrigues, por favor, apareça nesse telão junto com Fabrício Crepaldi, nossa dupla. Sejam bem-vindos para a gente falar de Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, desse duelo clássico paulista, mais uma decisão. Olha, só cada um do ladinho do seu escudo. Tá bonito isso aqui, hein? O gráfico tá no meio. Fica equilibrando. É um móvel, é. Sim, né? Ídolo, Joga né? centralizado. Falou tudo. Vamos começar pelo Eduardo Rodrigues. Campinho do São Paulo, provável escalação pra gente. Tudo bem, Karine? Como vai? Rafa, Grafite, Fabrício. Fabrício já falei hoje, mas boa noite de novo, Fabrício. Vamos lá falar do São Paulo, esse campinho aí que tem algumas dúvidas, né, ainda no time, principalmente ali no meio de campo. A gente não sabe se vai o Igor Gomes ou o Luciano, porque o Benítez é muito provável que ele não jogue, Karine. A gente vai ver aí, eu vou falando durante a passagem do campinho. Thiago Volpi no gol, nenhuma novidade. Arboleda, Miranda e Léo, o trio de zaga que vem se destacando. Luan e Lisiero fazem a dupla de volantes. O Igor Vinícius nesse nosso campinho, porque o Daniel Alves é uma dúvida muito grande. É bem provável que o Daniel Alves não jogue essa partida. Ele teve um problema no joelho nesse jogo de ida no Allianz. E fez um exame hoje, né, na parte da tarde. Só que esse resultado só vai sair amanhã. A gente não tem ainda o diagnóstico do que realmente aconteceu com o Daniel Alves, mas é muito difícil que ele esteja em campo. Eu até brinquei hoje que numa escala de 0 a 10, eu colocaria que o Daniel Alves é um 3 ali no máximo, porque a gente não pode também descartar o Daniel Alves. A gente sabe que ele nos surpreende sempre. Então a gente não sabe ao certo ainda a lesão. Já o Benítez, eu colocaria aí na escala de 0 a 10, 1 no máximo, porque o Benítez é um estiramento na coxa esquerda, no adutor da coxa esquerda. O Grafite sabe muito bem que o estiramento você não consegue recuperar em 2 dias. O Grafite pode até falar melhor do que eu isso. E então essas duas praticamente ausências do Daniel Alves e do Benítez, e a gente vai ficar na dúvida aí se o Igor Gomes entra no meio de campo para fazer a dupla com o Gabriel Sara ou se vai ser o Luciano para fazer a dupla de ataque com o Pablo. O Luciano só teve dores no primeiro jogo, por isso que ele foi poupado para estar 100% para essa partida de volta no Morumbi. Então o Luciano confirmado, ele vai para o jogo, e também o Éder, que aí no caso o Éder também estava lesionado, ele retorna e deve ficar no banco de reserva. Bom, você já mencionou o Grafite, era para ele mesmo que essa bola iria rolar. Grafa, quero ouvir você sobre como chega o São Paulo com todas essas alterações e essas voltas e essa questão também do Benítez, né, da contusão do Benítez. Chega bem desfalcado, são 2 desfalques importantes, né, o Daniel e o Benítez. O Benítez vem fazendo grandes jogos, né, para a camisa do São Paulo. O Daniel nem se fala, né, que pode até surpreender, mas acho que muito difícil os dois jogarem, né? Pelo que a gente conhece do futebol, que a gente já viveu lá dentro. E o Benítez praticamente 2 semaninhas aí para se recuperar, o treinamento, para voltar a ter condições de jogo. O Daniel, não sei o grau também que foi essa pancada no joelho. Hoje os tratamentos, a prevenção não, os tratamentos estão bem avançados, mas dificilmente eles atuam. E são desfalques importantes para o São Paulo, para essa final aí, que é muito mais importante para o São Paulo do que propriamente o Palmeiras, né, Karine? Exatamente. Bom, antes de a gente aprofundar ainda mais aqui a nossa conversa, tem muita coisa para a gente conversar. Vou passar para o Fabrício Crepaldi para ele mostrar o campinho do Palmeiras também, que aí fica tudo equilibrado. E já traz as informações, o gráfico está ali no meio, pronto para receber, centralizado, aquela coisa e pá. Mas também tem o Rafael aqui esperando a bola. Tá contigo, Fabrício. Boa noite, Karine. Um abraço para você, para o Rafa, para o Grafite, para o Edu. O Palmeiras
pela primeira vez nessa temporada, vai poder repetir de um jogo para o outro o time que é considerado titular. O Abel ainda não conseguiu fazer isso diante da maratona grande de jogos que o Palmeiras tem. Então, o Palmeiras deve ir a campo mais uma vez no esquema com 3 zagueiros. O Everton no gol, Luan pela direita, Renan pela esquerda e o Gustavo Gomes centralizados. Felipe Melo fazendo aquela função de volante com o Mike e o Victor Luiz como os alas. O Patrick de Paula e o Rafael Veiga mais avançados ali no meio de campo. E o Luiz Adriano e o Rony, a dupla que o torcedor tanto gosta do Palmeiras atualmente, que decide tantos jogos para o Palmeiras, confirmada para essa partida. Como eu vinha falando, é muito raro o Abel conseguir isso, essa maratona que o time atravessou, jogava com time B e C no Paulistão, time A na Libertadores, não conseguia repetir a equipe titular, e essa é a equipe titular hoje do Palmeiras. Aí existe até uma dúvida com relação se o Victor Luiz tomou mesmo a posição do Vinha, se o Felipe Melo é o titular na vaga do Danilo, mas pelas demonstrações do Abel nos últimos tempos, esse time do Campinho é o que o Palmeiras tem de melhor na visão do treinador nesse momento, e muito provavelmente é com esse time que ele vai para o jogo de domingo, essa decisão contra o São Paulo. Rafael Rezende, bola aqui, ó. Sobrou para você. Eu acho curioso esse debate sobre a lateral esquerda. O Vinha é mais jogador que o Vitor Luiz. Que vem num ótimo momento, né? Oi? Você tá na direita, né? Perdão, desculpa. Não, é porque foi o debate do Querepaldi. Eu não podia perder isso. Bota a culpa nele, pô. Vou botar a culpa em mim. Eu acho o Vinha mais jogador. Fatalmente, boa parte da torcida do Palmeiras vai ter uma interpretação parecida, assim. Isso não significa que o momento do Vitor não é bom. Acho que houve um desencaixe aí na utilização entre titulares, reservas. O Vinha teve um período em que ele não atuou no principal, aí o Vitor foi essa opção e acabou assumindo, dando boa resposta e permanece na posição. Acho que o Felipe tem feito bons jogos, o Felipe Melo. É claro que a gente viu que o Danilo já é capaz de fazer com tão pouca idade e fica sempre aquela ideia, será que não seria o momento de uma transição, de modificar? Mas o Felipe tem sido muito importante, porque o Palmeiras, ainda mais num confronto como esse, se a gente interpretar o que é o modelo de um, o modelo do outro, o São Paulo tende a querer ficar mais com a bola do que o Palmeiras. Não é que o Palmeiras seja incapaz de ficar, mas o Palmeiras é mais direto. E o Felipe é muito bom em encaixar essa ligação, a inversão para o ala espetado, a bola no Luiz Adriano e no Rony, na definição rápida. Ele tem muita qualidade nisso. Com a bola é superior ao que ele consegue, inclusive fazer sem ela, protegendo o espaço na frente da área. Mas acho que passa muito por aí, por essa qualidade que ele tem em ligar rápido os ataques do Palmeiras, essa possibilidade. Bom, agora eu vou voltar então para o centralizado, para o ídolo, né? Vou voltar para o grafite. Quero ouvir também o grafite sobre Palmeiras, depois o Rafa ali sobre São Paulo, e na sequência eu devolvo para o Eduardo Rodrigues. Só eu que não encosto na bola, né? Que isso? Parece, tô brincando. Tá com você nesse exato momento. Fez um charminho. Ah, gente. Saída de bola é comigo, né? Saída de bola. Saída de bola é comigo. Bom, o Sardinha já tá me apressando aqui para variar, né? Eu tava falando, ele, vambora. Não, Grafas, eu queria ouvir então você sobre o Palmeiras, que eu acho que é interessante e importante, e depois já vou passar ali a bola para o Eduardo, para ele trazer a informação do GE. Globo para a gente. Acho que é importante o Abel ter esse repertório, ter essa transição, essa troca de jogadores e manter o nível técnico da equipe, né? O Rafa colocou agora, em determinado momento, como é que é o nome dele? Fugiu agora. Da lateral, lateral esquerdo. Vitor Luiz ou Vinha? Vitor Luiz, o Vinha ficou mais no banco, o Vitor entrou, deu conta do recado, marcou gol. Então é importante você ter um elenco homogêneo como esse, assim. No caso do Felipe também, eu concordo com o que o Rafa colocou. Eu acho que o Palmeiras chega a nível de elenco mais preparado para esse último jogo aí, para esse jogo final aí. E os desfalques do São Paulo aí pode ser um fator muito positivo para o lado do Palmeiras. Vou devolver aqui para o Eduardo. Até, Eduardo, eu queria também ouvir de você sobre o Crespo, né? É um momento do São Paulo que o São Paulo está querendo sair da fila dos títulos. E a gente já falou muito disso, nem vou também perder tempo falando sobre essa questão, que está todo mundo, né, do São Paulo envolvido querendo isso, obviamente. Mas eu queria ouvir de você dos bastidores também, trazendo informações para a gente em relação a essa fase do Crespo, que desde que chegou tem mostrado muita harmonia ali com o time do São Paulo, tem feito um ótimo trabalho. Exato, Karine. A gente fez até um especial dele nessa semana no GE
mostrando esse outro lado do Crespo, né? Além do campo. E o que a gente percebe é que todo mundo que convive com ele no dia a dia fala dessa personalidade muito agregadora do Crespo. Ele está sabendo lidar muito bem com essa pressão que o São Paulo vive. A gente acompanhou aí na temporada passada como que cada derrota do São Paulo parecia que o mundo ia acabar ali no CT da Barra Funda, cada eliminação, tudo ia desmoronar. E o Crespo, ele chegou no São Paulo sabendo a atual necessidade do São Paulo. E ele tem uma conversa muito boa com todos os jogadores, com os funcionários, a comissão técnica dele também, pelo que a gente escuta, né? Infelizmente a gente não pode mais conviver no CT por conta da pandemia, mas o que a gente ouve de relatos é que a comissão também é muito junta, muito próxima de todos os funcionários do clube, dos jogadores, e isso está fazendo um ambiente muito bom. E aí, como você disse, né, sobre essa seca de títulos que precisa acabar logo, o São Paulo vê no Paulistão a chance de ter uma temporada muito mais tranquila. Se você ganha um Paulistão nessa altura do campeonato, você consegue aí fazer com que o ano seja muito bom, né? Na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileirão. Então, essa é a expectativa. Se você ganha hoje, você faz uma temporada mais tranquila. Vamos ver se no domingo o Crespo consegue cair de vez nas graças da torcida, né? Porque, por enquanto, ele já é muito adorado por todos os São Paulinos que a gente observa aí no dia a dia. Já vou passar a bola para o Crepaldi. Que isso, minha saída de bola está sendo pressionada pelo Sardinha aqui. Sardinha está pressionando... Que isso? Mas eu quero saber agora do Crepaldi informações sobre o Daverson. Daverson, que se despediu do Alavés e vai voltar para o Palmeiras, mas ainda tem um futuro, digamos, incerto. Pois é, essa é uma notícia que deixou os torcedores do Palmeiras um pouco ressabiados, digamos assim, porque sempre tem aquela coisa... O Daverson é amado por uns, odiado por outros. Enfim, o fato é que ele se despediu do Alavés, como você falou, e ele vai voltar ao Palmeiras. Ainda não está definido pela diretoria e pela comissão técnica se ele vai ser aproveitado ou não. O principal desejo da diretoria é conseguir um novo negócio para o Daverson. Só que, se isso não acontecer, existe uma possibilidade dele ser aproveitado pelo Abel Ferreira. Por isso, esse retorno antecipado, o Palmeiras está fazendo o possível para que ele seja inscrito antes do fechamento da janela de transferências internacional, que é no domingo, e dessa maneira ele poderia jogar já nos próximos dias, né, depois da inscrição na janela. Porque se não conseguir agora, isso só poderia acontecer lá em agosto, então seria um reforço para o Abel Ferreira. Ele pede a contratação de um centroavante, ele quer um jogador para o ataque, e esse reforço pode vir justamente no Daverson. Então a situação dele ainda não é definitiva. Ele volta, se reapresenta e o Palmeiras tenta que ele seja inscrito para ter todas as opções abertas. Se ele vai jogar ou não, isso vai ser decidido depois. Mas o Palmeiras quer ter a opção de que o Daverson esteja inscrito, e aí, se o Abel quiser, ele usa. É uma situação parecida com a história do Dudu, só que aí o Palmeiras não consegue inscrever o Dudu agora. Então vai ser só ele voltar em julho para ser inscrito em agosto. O Daverson não. Se despediu do Alavés, está voltando, aí o Abel vai decidir se vai ser utilizado ou não, e o Palmeiras vai ver se recebe ou não alguma proposta por ele para uma nova negociação. Nossa, essa bola assim, ó, esse jogo tá animado. Vou passar agora de volta para o Eduardo Rodrigues. Rápido. Tá, aqui ó, tic-tac, tá tic-tac o negócio. Eduardo Rodrigues, informações do GE. Globo, contratação do uruguaio Facundo Millan. Informações pra gente. Exato, Karine. Hoje tá bom, cheio de informação. A gente teve essa notícia, né, até um pouco surpreendente hoje, que o Facundo Millan é um jogador, um centroavante uruguaio de 20 anos. Ele joga no Defensor Sporting e o São Paulo contratou ele para o Sub-20. Só que assim, a ideia é que ele seja observado e se ele for bem, se ele tiver um desempenho bom na base, que ele suba rapidamente o profissional. Essa é a ideia do São Paulo. Por quê? Está precisando de um camisa 9. O 9 de ofício é o Pablo. Então, se o Facundo for muito bem, ele vai subir. Então, a gente, na base, o garoto, assim, ele fez 100 gols na base do Defensor. É um fenômeno no Uruguai. Só que nos profissionais ele ainda não foi bem. Ele ainda tem algumas dificuldades no profissional. Mas vamos ver, né? Na base, pelo que a gente viu, ou de relatos de pessoas do Uruguai, é que ele é um fenômeno lá no Defensor. Ufa!
Ainda bem que a tua internet aguentou até o fim, Eduardo. Agora ele deu uma congelada ali, mas aguentou até o fim. Quero ouvir o Rafa e o Grafa justamente sobre isso. Já aproveitando, então, que ele falou do Facundo, quero passar a bola para você. Já aproveitando, juntando os dois assuntos, tá? Tanto a chegada do Daverson, se ele teria vaga, pensando que tem o Dudu já mais logo à frente, e também essa chegada do Facundo no São Paulo, no caso. Eu acho que o Daverson tem uma característica que o Palmeiras hoje não tem. Se ela é necessária, é um outro debate. Eu vejo o Dudu sendo aproveitado hoje como é esse desenho, com os dois jogadores de frente. Tanto na do Rony, com menos velocidade, como na do Luiz Adriano, com menos imposição. Mas ele é capaz de fazer. Né? E a liberdade que ele vai ter para flutuar como um dos dois caras de frente é considerável, assim. Claro, se readaptando, voltando a estar no nível de exigência do futebol brasileiro e do próprio Palmeiras. Acho que faria mais sentido para o Palmeiras se a gente estivesse falando, por exemplo, e já foi falado, do Borja, que não vingou também, mas que tem uma característica que casa mais com o que tem sido utilizado. Né? Mas para você ter um cara... Assim, o mercado não é tão simples, você não consegue, enfim, encontrar um caminho viável para o Daverson. Você tem um jogador com uma característica bem específica que pode te entregar determinados momentos dentro de jogos, mas não é uma opção à altura do que o Palmeiras tem hoje com Luiz Adriano e Rony. Pro outro lado, quando a gente fala do Milan, é um moleque que com 16 anos era considerado o futuro do futebol uruguaio. Só que ele empacou no Defensor. Ele não conseguiu entregar no profissional o que se esperava. Claro que chegou muito novo no time principal. Mas até por isso eu acho que é inteligente que ele seja aproveitado num primeiro momento no sub-20. Para também essa adaptação passar de uma maneira mais natural para ele. Grafa, agora para a gente fechar, você, né, que fica no nosso ali centralizado, por favor, capriche nessa finalização. Grafa, que esperar desse jogo São Paulo e Palmeiras? Mais futebol? Porque no primeiro, na minha opinião, ficou devendo. A necessidade eu espero mais futebol, né? Eu acho que não só a nível de gols, né? Mas assim, a nível de futebol jogado, de buscar o gol a todo momento. As duas equipes não abdicaram disso nessa partida, mas faltou um pouco. Eu acho que a tensão por ser uma final, o São Paulo há um tempo sem ganhar o título, o Palmeiras vindo numa sequência muito dura de jogos, né? O Palmeiras é o time que mais jogou nos últimos tempos no futebol brasileiro e mundial. Eu acho que tirou um pouco o ímpeto das equipes, mas eu espero um futebol melhor nesse domingo. Estamos juntos, Grafa, nessa. Eduardo Rodrigues, Fabrício Crepaldi, muito obrigada pela tabelinha aqui com vocês. 100% de aproveitamento